foi o melhor ano da minha vida. Eu sei que falta um dia, mas já posso dizer, foi o melhor ano da minha vida. Você pode dizer o mesmo? Seja sincero. Eu sei que os que casaram esse ano, ó, estão sorridentes. Ian. Cadê Messias? Olha lá. Tá vendo? Tiveram mais que se casaram esse ano. Alguns que ficaram noivos aí também. Senhor Machola. Um sorriso que só. Patrick. Não é só pelo Mercy, não, que ele tá felizinho aqui na frente. Mas é isso. 2022 foi o melhor ano da minha vida. E também, em muitos aspectos, foi o ano mais difícil. Bom, o Brasil perdeu a Copa para a Argentina. Olha só. A Argentina ganhou a Copa que o Brasil perdeu agora. A gente passou por muitas mudanças na igreja, falando mais espiritualmente agora. Foi um ano de muitas mudanças, em muitos sentidos na igreja. E mudanças são difíceis. Meus pais, por exemplo, mudaram para o interior. Você deve pensar, mas como que isso é difícil? Bom, eu sou filho único. Então, é difícil. Mas ao mesmo tempo que foi um ano mais difícil, foi o melhor ano da minha vida. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Foi o melhor ano da minha vida. E é curioso porque um ano atrás, eu fui bem sincero com a igreja. Eu falei, 2021 foi o pior ano da minha vida como discípulo. Não é que foi uma tragédia, mas cada ano da nossa vida como discípulo, esse tem que ser nosso alvo, tem que ser o melhor ano. Eu lembro quando eu me batizei em 2013, quando eu me arrependi dos meus pecados, eu vivi uma vida religiosa. Eu ia na igreja, eu lia a Bíblia de vez em quando, eu orava de vez em quando. Eu não me achava uma má pessoa. Mas quando eu estudei a Bíblia, quando discípulos me convidaram, eu percebi que eu vivia uma vida vazia, mesmo indo na igreja. E eu vi quantos pecados tinham no meu coração, quanta idolatria, quanto egoísmo, quanta impureza sexual. E estudando a Bíblia, eu pude me arrepender dos meus pecados. Em 2013, 1 de dezembro de 2013, eu e minha querida esposa fomos batizados. Esse ano a gente completou 9 anos como discípulos. E eu lembro de terminar 2013 falando, foi o melhor ano da minha vida. Porque, apesar de ter 11 meses nas trevas, eu tive 1 mês na luz. E eu podia trocar minha vida inteira, meus 18 anos, eu fui batizado aos 18 anos, por esse 1 mês. Sem pestanejar, sem pensar. Foi o melhor mês da minha vida. Porque eu sabia que eu estava bem com Deus. E 2014 foi o primeiro ano inteiro como discípulo. Eu tinha 5 orações impossíveis, que a gente faz todo ano, como falaram aqui no Bem-vindo. A gente sempre anima os discípulos, isso desde lá de 2013, a ter 5 orações que na sua mente são impossíveis, mas a gente sabe que para Deus tudo é possível. E eu tinha orações como namorar de forma pura no reino de Deus. E eu tive um namoro 100% puro. Tudo bem que a Bia terminou comigo naquele ano, mas foi puro, isso foi um milagre, uma vitória, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu achava que era possível para outras pessoas, mas não para mim. Mas esse é o poder de Deus, irmãos. E entre outras orações impossíveis, tinha uma oração que era os meus pais se batizarem. E essa oração aconteceu também. Então, nesse ano, as 5 orações que eu fiz foram cumpridas. E eu falei, esse foi o melhor ano da minha vida. Depois veio 2015, que foi o melhor ano da minha vida. 2016, 17, 18, 19, 20. E aí veio a pandemia, as coisas ficaram difíceis. E 21 eu falei, cara, não é que foi terrível o ano, mas não foi o melhor ano da minha vida. Eu não me senti crescendo espiritualmente. Você já se sentiu assim? Eu acho que eu decresci espiritualmente no meu relacionamento com Deus. Mas isso me deu mais força, mais ânimo para falar, amém. Um discípulo tem que crescer. Só tem um sentido pra gente, que é pra frente, é pra cima, é crescer, não tem outra opção. Cada ano vai ser mais difícil. Para muitos de vocês como eu, cada ano você vai ter menos cabelo. Você vai ficar mais feio. Cada ano é isso. Você vai sentir mais dor em algum lugar.
Mas, ainda que seja mais difícil, tem que ser o melhor ano. Porque cada ano, a gente está um ano mais próximo de estar com Jesus no céu. Não é incrível isso? Isso não tem que motivar e animar a gente. E eu falei, 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. E é desafiador. Porque 9 anos orando, 9 anos lendo a Bíblia. Cada ano eu tenho o costume de ler a Bíblia. Então, foi a 9ª vez que eu li a Bíblia. Terminei essa semana. Então, você tem que aprender coisas novas. Isso tem que continuar te motivando. É mais difícil. Mas isso não tem que ser menos motivador. Pelo contrário, tem que ser mais motivador ainda pra gente, irmãos. E foi o melhor ano da minha vida. Eu quero compartilhar hoje por quê. Atos 20, versículo 22. E o título de hoje é O Melhor Ano da Minha Vida. O melhor ano da minha vida. Atos 20. Esse ano foi o ano do Espírito no nosso movimento. Então, se você está nos visitando, a nossa igreja não se resume a isso aqui que vocês estão vendo. Nós somos uma família de igrejas ao redor do mundo inteiro. E olha que inspirador, irmãos. Cada ano tem um tema. Esse foi o ano do Espírito Santo. No começo do ano, o nosso sonho era implantar 17 novas igrejas em 2022. Mas o Espírito Santo de Deus moveu as coisas. E foram implantadas 28 igrejas no mundo inteiro. Nesse ano, chegamos a 10 mil discípulos no movimento. Nesse ano, chegamos a cerca de 150 igrejas no mundo inteiro. O ano do Espírito. E aqui nos cultos, cada domingo a gente aprendeu sobre o livro de Atos. Porque o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, pode ser traduzido como o livro dos Atos do Espírito Santo. Na verdade, é o livro da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Você quer aprender do Espírito Santo? Esse é o livro. E a gente estudou ele ao longo do ano. A gente foi capítulo por capítulo. As aulas estão no YouTube, se você quiser acompanhar. Se você perdeu uma aula, você pode achar todas por lá. E uma escritura que me marcou, se eu puder dizer a escritura que mais me marcou nesse ano, que mais me fez ficar fascinado com o Espírito Santo, que move em nós até hoje, é Atos 20, versículo 22. E aqui Paulo está voltando da segunda viagem missionária dele, indo em direção a Jerusalém, que é de onde ele partiu. E olha o que ele fala, Atos 20, 22. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Perdão, Atos 20, 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O melhor ano da vida de Paulo. Não é? Prisões e sofrimentos. Versículo 24. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo sabia que voltando para Jerusalém, ele ia sofrer, ele ia ser preso, ele ia ser morto. Era o fim da corrida para ele. Mas ele fala, a minha alegria é essa, é terminar a corrida. É testemunhar o evangelho da graça de Deus. E Paulo sabia que era o Espírito Santo que estava levando ele de volta. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Era a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, que é onde ele estava agora. Versículo 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Imagina essas serem suas últimas palavras. Dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui. É o que Paulo falou para a igreja. Versículo 28. E aqui, para mim, esse é o versículo mais extraordinário. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo, ele dá um aviso aqui para os discípulos. Primeiro, cuidem de vocês mesmos.
cuidem do rebanho de Deus. E esse rebanho que Jesus comprou com o sangue dele. E claro, Paulo antes disso falou de testemunhar do evangelho da graça. Essa era a missão dele. Então, tem 3 pontos aqui que Paulo cita, que tornaram esse ano o melhor ano da minha vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Primeira coisa que Paulo fala no versículo 28. Primeira, eu sei que é redundante, mas primeira prioridade que a gente precisa ter como discípulos, qual é? Cuidar de nós mesmos. Então, esse ano eu aprendi a cuidar de mim mesmo. Cuidar de mim mesmo foi a melhor decisão da minha vida. Esse é o primeiro ponto de hoje. A melhor decisão da minha vida. Mas você pensa, mas que egoísta cuidar de você mesmo. Você está falando de você? Exatamente. Quem aqui já viajou de avião? Então, quando você entra no avião, eles querem te tranquilizar. Tem pessoas como eu que têm pavor, mas estamos superando isso. Antigamente passavam uma balinha, mas parece que acabou a verba, né, na pandemia. Mas como que eles te tranquilizam? A aeromoça vai lá e ela começa a falar o que acontece caso as máscaras caiam. Como se você estivesse tranquilo nessa hora, né? Como se você fosse pensar bem. Ela fala, se a máscara cair, primeira coisa, põe em você mesmo. Depois põe na pessoa que está ao seu lado. Intuitivamente, a gente pode querer cuidar da outra pessoa primeiro. Porque a gente pensa que isso é o mais altruísta se fazer. Não, que egoísta, eu vou cuidar de mim mesmo. Mas se a máscara cair e você tentar colocar na outra pessoa e alguma coisa te impedir, você perder tempo fazendo isso, você não vai ter oxigênio e nem a pessoa. E aí é um problema, concorda? Ainda mais se é uma criança, alguém que não tem condição de colocar a máscara nela. Então, a primeira coisa que você faz em um caso de emergência no avião é coloca a máscara em você. E aí você coloca na outra pessoa. Cuida de você e depois cuida do rebanho de Deus. A melhor decisão da minha vida, no melhor ano da minha vida, foi cuidar de mim. E quando eu penso em cuidar de mim espiritualmente, eu penso em Lucas 10. Vamos lá. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. A Bíblia fala, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Talvez era ano novo aqui, irmãos. E Marta estava cuidando do pernil. A gente pode imaginar isso, né? E da lentilha. Ela estava separando a cadeira para subir e comer lentilha meia-noite. Não tem isso? Essas tradições, não é? Já fez isso? Não. Não funciona. A gente não acredita nisso, se você está visitando a gente aqui hoje. É algo que as pessoas fazem. Tá bom? Então, Marta estava preocupada com muitas coisas. E ela estava muito ocupada aqui, fazendo várias e várias coisas. E Jesus estava com Maria, que estava só fazendo uma coisa, aos pés dele, aprendendo dele, com Jesus. E Marta começou a olhar para isso e ficou com raiva de Maria. Falou, Jesus, você não se importa que ela está aí, sentada, e eu estou aqui, preocupada, fazendo um monte de coisa sozinha? E a gente consegue imaginar o tom de voz de Jesus aqui, né? Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, está aqui comigo. Isso não vai ser tirado dela. Olha o que Jesus fala, só uma coisa é necessária. Eu estou lendo um livro, muito bom livro, recomendo. Não é um livro espiritual, mas a gente pode tirar lições espirituais dele. Chama A Única Coisa. É um cara de muito sucesso no mundo profissional corporativo.
E ele fala que para atingir o sucesso, você só precisa focar em uma coisa. E essa coisa leva a outra coisa, outra coisa, outra coisa. E sua missão é descobrir qual é essa coisa. E é muito bom que Jesus entrega pra gente de bandeja aqui. Qual é a decisão, qual é a única coisa para você ter sucesso espiritualmente com Deus? Qual é a única coisa que se você decide fazer, vai ser a melhor decisão da sua vida? E vai tornar 2023 o melhor ano da sua vida, se 2022 não foi. A única coisa que importa, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como focar em nada mais, não tem como cuidar de ninguém mais, se você não cuidar disso primeiro. É como tentar pôr a máscara de oxigênio em alguém se você está sufocando. Se você está desmaiado, não tem como. O seu relacionamento com Deus é a única coisa que importa. E o problema é que muitas vezes a gente está muito preocupado como Marta. Eu quero te animar com um provérbio russo, que fala, se você perseguir 2 coelhos, não vai pegar nenhum. Existe uma coisa nas nossas vidas que vai ditar o sucesso em todas as outras. E espiritualmente é o nosso relacionamento com Deus. É a única coisa que importa como cristão. Uma coisa que me marcou muito esse ano. Eu tenho certeza que marcou toda a igreja. Foi o falecimento da nossa irmã Luzinete. Porque ano passado, ela não poderia dizer que 2021 foi o melhor ano da vida dela. Porque ela estava longe de Deus. Mas ela descobriu que ela estava com câncer terminal. E ela era bem jovem. Bem jovem. Mas isso deu uma urgência para ela querer estar perto de Deus, estar bem com Deus. Ela se restaurou. E meses depois, literalmente, no meio desse ano mais ou menos, ela faleceu. Mas sabe por que isso é uma boa notícia? Porque ela foi para a glória com Deus. E o nosso sonho, irmãos, é um dia poder ver a Luzinete lá no céu, não é? Mas para a gente poder fazer isso, só uma decisão importa. E essa é a decisão mais importante da sua vida. Assim como foi na minha. Melhorar seu relacionamento com Deus. Se você precisar fazer uma coisa em 2023 bem, que vai poder fazer você falar, esse foi o melhor ano da minha vida. Melhora a sua vida de oração. Ora mais tempo para Deus. Ora mais intensamente. Ora mais cedo de manhã. Ora mais radicalmente. Ora a Deus, porque isso é tudo que importa. Sério, do que vale você terminar o ano tendo o dobro ou triplo de dinheiro na sua conta bancária, se você não está bem com Deus? Do que adianta você ter sido promovido no trabalho, se você não está bem com Deus? Do que adianta você ter começado a namorar ou ter casado nesse ano, se você não está bem com Deus? Nada mais importa, porque só uma coisa importa. E o que importa é o seu relacionamento com Deus. Então melhora nisso. Eu tomei a decisão esse ano de orar mais do que eu nunca orei na minha vida. Eu comecei a orar 1 hora por dia a partir de agosto. Antes de agosto, eu não podia dizer sinceramente que foi o meu melhor ano como discípulo. Mas depois de agosto tudo mudou. Porque uma coisa mudou. E a única coisa que importa. Vocês estão comigo, igreja? Então esse é o meu desafio. Melhora a sua vida de oração. Faz suas orações impossíveis para 2023. Acredita que é um ano dos milagres. Então nenhuma oração é impossível para Deus. Se você é fiel, às vezes você pensa, eu não tenho 1 hora. A gente tem 1 hora para ver Netflix. A gente tem 1 hora para ver série. A gente tem 1 hora para ficar no Instagram. Você acha que não? Eu descobri uma coisa que a Bia me mostrou. Incrível, ser casado com uma esposa espiritual. Vai lá em configurações no seu celular. Não agora, vai depois. Aí tem lá, gerenciamento paternal, não é? Uma coisa assim, parental. Paternal, parental. E lá você consegue ver quanto tempo você passa, em média, nas redes sociais. Te desafio esse ano a orar mais do que você está nas redes sociais. Isso é o que importa no final do dia, irmãos. Se isso te assustou, essa é a decisão mais importante da sua vida, então. Segunda decisão, Romanos 12, versículo 9. Estão comigo, igreja? Romanos 12, versículo 9.
O amor deve ser sincero, odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Segunda coisa que Paulo fala na escritura de Atos 20. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus. E aqui o mesmo Paulo fala para a igreja em Roma. Como nós devemos cuidar da igreja e do rebanho de Deus? Ele fala com amor fraternal, mas também com zelo. Ele fala, nunca falte o zelo. A palavra zelo no grego é a mesma palavra para ciúmes. Deus tem ciúmes do povo dele. E é um ciúmes bom, é um ciúmes santo. Não é um ciúmes egoísta, passional do mundo. Não é esse ciúmes, é um ciúmes santo. Quando alguém faz algo com alguém da sua família, você não sente um zelo, você não tem um ciúmes, você não fica indignado quando alguém faz algo com alguém que se ama. Esse é o zelo de Deus, que Ele chama a gente a ter pela igreja. 2021 destruiu mais o nosso zelo do que a gente imagina como igreja. A pandemia feriu mais o nosso zelo do que a gente imagina. E alguns de nós ainda têm tido dificuldade de visualizar isso até o dia de hoje. Mais de um ano depois da pandemia. Alguns de nós têm tido dificuldade ainda de perceber quantos cultos virtuais feriram o nosso zelo com Deus. Quantos isso nos feriu? A mediocridade. A não se preparar para cultuar Deus. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está cultuando o Criador do universo. Qual deveria ser o nosso zelo aqui hoje, irmãos? Qual deveria ser a nossa prioridade para estar aqui agora? É uma honra, é um privilégio que nós não merecemos como igreja. E é isso que Deus pede: reverência, honra, cuidar do rebanho. Então, é isso que aconteceu com os links virtuais. Mas tomamos uma decisão como igreja. E esse é o nosso segundo ponto. A melhor decisão para cuidar da igreja. A melhor decisão para a igreja. Segundo ponto de hoje. A melhor decisão foi resgatar o zelo. E eu posso dizer que nesse ano, a igreja resgatou o zelo, mais uma vez. O zelo que nós perdemos, que nós abrimos mãos por algum tempo, nós resgatamos esse ano. Isso é incrível, por quê? Porque Deus nos chamou, irmãos, a sair da nossa zona de conforto esse ano. Enquanto muitas igrejas ainda estão virtuais, e talvez nunca mais vão voltar presencialmente, eu tenho uma boa notícia para nós. Nós somos a igreja offline, não é a igreja online mais. Nós somos a igreja que vai à igreja. E talvez você viu o vídeo do Raul falando isso. Não é? Se você não viu o vídeo, eu te animo a ir lá no Facebook, Instagram dele, e veja o vídeo, a igreja que vai à igreja. Soa ridículo isso, não é? Exatamente. Isso é ter zelo. Nós somos a igreja que vai à igreja. Prazer. É isso, a gente vai à igreja, olha isso. Amanhã é véspera de ano novo. A gente podia não estar na igreja, mas a gente vai à igreja, amém? Nós temos zelo. Se nós entendemos compromisso com o nosso trabalho, e eu acredito que todo mundo foi trabalhar hoje, nós temos zelo com Deus. Nós temos ainda mais compromisso com as coisas de Deus, irmãos. Porque nós sabemos que é isso que vai nos levar para o céu. É a igreja. É parte do nosso culto a Deus. E esse ano foi incrível, porque nós celebramos o aniversário de 10 anos da igreja aqui em São Paulo. Nós relembramos tudo que Deus fez ao longo de 10 anos. Lembramos os milagres. 10 anos atrás, tudo começou com 7 missionários. Só um sabia falar português. E olha o que a gente tem hoje. São Paulo chegou a mais de 300 discípulos. Brasil, cerca de 400 discípulos. Temos igreja no Rio de Janeiro agora. Temos igrejas em Campinas, temos igreja em São Carlos. E São Paulo enviou igrejas ao redor do mundo. Enviou missionários para a Rússia, para a Europa, para a África.
Então, em breve vamos ter uma igreja em Moçambique, na África. Mas São Paulo enviou igrejas na América Latina. Em Lima, no Peru. Em Bogotá, na Colômbia. Irmãos, olha o que Deus fez em 10 anos, isso é tão pouco tempo. Mas é o que Deus fez, por quê? Porque a igreja manteve o zelo por 10 anos. E a gente nunca pode abrir mão disso de novo. Porque pensa o que Deus vai fazer os próximos 10 agora. Tem um desafio que eu quero dar pra gente como igreja. Eu acredito que a gente pode se arrepender disso. Não é melhorar, é se arrepender. A gente é como os israelitas. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, não é? Ainda que nós saímos do virtual, às vezes parece que o virtual não saiu da gente. E a gente está aqui em corpo, no culto, mas não em alma e coração. É muito fácil se distrair, né? E no meio da pregação, ops, WhatsApp. Ops, preciso ver meus stories aqui no Instagram. Ah, tô aqui no fundinho, ninguém vai me ver mesmo. E-mail. Irmãos, a gente precisa ter zelo com Deus. Mês passado, eu e Bia fomos na Sala São Paulo assistir um concerto de musical lá. É um lugar muito rebuscado. É um lugar muito nobre. Você entra lá, você entende o que é reverência. E o esperado lá é atenção total. Você não pode conversar, você não pode ficar mexendo no celular, você não pode fazer nada disso. Eles pedem para desligar o celular lá. Mesmo no cinema. Quanto mais no reino de Deus. A gente pode desperdiçar coisas preciosas aqui. Inclusive a nossa reverência, o nosso zelo por Deus. Por algo que muitas vezes está no automático ali. Então, eu queria chamar a igreja mais alto ano que vem. Mas começando desde já agora. A gente vai aprender a fazer algo juntos agora. Pega a tela do seu celular. Sabe quando você arrasta para... Eu não sei se o iPhone é assim, mas... É assim também? Você arrasta para baixo. Aí tem um aviãozinho aqui, tá vendo? Isso chama modo avião. Em teoria, isso é para o avião não cair. Não liga, pelo amor de Deus, não liga isso no avião, tá bom? Mas para o nosso avião não cair, eu quero chamar toda a igreja, a partir do culto de hoje, a colocar o seu celular no modo avião durante o culto. E não desligar o modo avião até o culto terminar. Você pode desligar o celular também. Você fala, mas eu anoto no celular, precisa ter internet. Não, você pode anotar no bloco de notas do celular. Mesmo no modo offline. E se você quiser ser mais radical ainda e um passo além, compra um caderninho. Vamos voltar no old school, velhos tempos. Olha lá ali, ó. Irmãos, eu acho que o nosso Deus merece isso. Eu acho que é um custo pequeno para a gente ter reverência a Deus. E às vezes eu entendo, tem uma emergência na família, você está esperando uma ligação. Tudo bem. Se você precisa olhar o celular, vai do lado de fora. Olha lá fora, entende? Mas não vamos ficar no culto olhando o celular, escrevendo mensagem. Se você quer escrever mensagem, vai lá fora, rapidinho, faz, se for extremamente importante. Eu entendo que às vezes tem isso. Mas se não, seja reverente a Deus, cuida do rebanho de Deus. Essa igreja, lembrando, que Jesus comprou com o sangue dele. Esse é o padrão esperado que Deus tem de nós. Se Jesus deu sangue pela igreja, quanto mais tem que ser o nosso zelo aqui. Ele chama a gente a dar o sangue também. E cuidar do rebanho de Deus. Estão comigo? Então a melhor decisão para a igreja é cada um de nós ter zelo. E nunca deixar faltar. Terceiro e último ponto. Em Atos 16, não vamos lá, não temos tempo de ler. Paulo, ele pretendia ir para a Ásia evangelizar. Mas o Espírito Santo impede ele e leva ele para Macedônia. O Espírito Santo impediu ele de ir para um lugar, mandou ele para outro lugar. Por quê? Lá ele encontrou pessoas para serem salvas. E essa é a nossa terceira e última decisão, o nosso terceiro e último ponto. A melhor decisão para salvar os perdidos. Isso é uma das coisas que tornou meu ano o melhor ano da minha vida.
queríamos enviar uma missão no aniversário de 10 anos da igreja. E assim, abril. Até fevereiro, a gente não tinha a menor ideia. Mas o Espírito Santo guiou a gente. Através de um discípulo, que hoje é um missionário, chamado Henrique Borges. Esse cara é um louco. Ele chegou pra mim e falou, Vini, eu queria pedir um conselho. Eu prestei pra... Ele estudava aqui na USP de São Paulo. Ele falou, eu prestei transferência pra USP de São Carlos e eu fui aprovado. Mas não tem igreja lá, o que eu faço agora? Eu não quero ir pra onde não tem igreja. Mas eu queria ser um missionário. E agora? Ok, vamos começar a missão então. É o Espírito Santo guiando a gente, não é? Obviamente, ele já sabia que era um plano implantar São Carlos, não de agora, de anos já. Porque queremos evangelizar o interior de São Paulo. Queremos chegar a cada estado do Brasil, queremos evangelizar o Brasil. O nosso sonho é o sonho de Deus, evangelizar o mundo inteiro. E tem muitas razões para implantar São Carlos, é perto. Então, dá 3 horas. Então, é fácil mudar pessoas para lá. É fácil se deslocar. É barato, é fácil conseguir trabalho muitas vezes no interior. Tem home office agora. Então, não é custoso para a igreja. Então, tem uma universidade incrível lá, 2 na verdade. A USP e a UFSCar. Gigantescas. E Borges veio com esse sonho, mas nós vimos o Espírito de Deus aí, agindo através dele. Ok, não temos time, não temos líderes. Mas aí Deus levantou Gabriel e Amanda. E que orgulho deles, que eu e Bia temos. Depois do culto da semana passada do Natal, nós fomos lá em São Carlos. Estivemos no culto em São Paulo na sexta e no sábado, véspera de Natal, a gente esteve lá. Gabriel pregou poderosamente a palavra de Deus. Que orgulho de você, meu irmão. Que orgulho da Amanda. Que orgulho dos missionários. Temos alguns aqui com a gente hoje. A Aline está aqui com a gente. E Deus tem movido lá poderosamente, irmãos. Eu pude conhecer, e talvez vocês vão ter a oportunidade, um discípulo chamado Mateus. Se você não conhece ele, é porque ele foi batizado há alguns meses atrás só. Ele está super animado para Deus. Ele estuda lá na Faculdade Federal, na UFSCar. Temos outro discípulo chamado Calói, que foi batizado lá na USP de São Carlos. E Deus tem movido poderosamente. E vai seguir movendo. Mas isso é o Espírito de Deus. E qual é a melhor decisão para salvar os perdidos? É entender que não somos nós que salvamos. É Deus quem salva. Não somos nós que executamos os planos. Sim, nós fazemos os planos. Mas Deus muda os planos. Deus mudou os planos. Deus implantou São Carlos em abril desse ano. Com 10 missionários. Nós temos visto almas sendo salvas lá. E esse é o sonho de Deus. Salvar o mundo perdido. E não só eu nunca vou esquecer do envio do time para São Carlos, na conferência de 10 anos da igreja. Eu nunca vou esquecer o batismo do José Eugênio. Então, isso para mim é um sinal claro de que esse foi um ano do Espírito. Porque só o Espírito Santo pode salvar alguém como ele. Sério? Irmãos, é um milagre. Ele estudou a Bíblia 3, 4 vezes. Por mais de 20 anos, ele se recusou a ser humilde com as Escrituras. Esse ano passado, ele sofreu um AVC. Ele foi para a UTI. Depois ele foi para uma unidade de medicina paliativa. A família acreditava que tinha acabado para ele. E foi um milagre ele sair de lá. Ele recuperar a lucidez. Ele conseguir falar a ponto de confirmar que Jesus era Senhor da vida dele. Olha isso. E a gente perguntou para ele se ele lembrava dos estudos. Ele respondia. E no dia da conferência, no último dia, no domingo, ele foi batizado. É o nosso irmão em Cristo. É ou não é o Espírito Santo de Deus movendo? Sem dúvida que é, irmãos. Então, a melhor decisão para Deus te usar o ano que vem, assim como Deus usou a Cleibe, a esposa dele, que é discípula há quase 30 anos, é a gente poder confiar 100% no Espírito Santo. Porque não é só 2022 que foi o ano do Espírito.
O ano que vem também vai ser o ano do Espírito. Cada ano é o ano do Espírito. E se a gente aprendeu bem a lição esse ano, nós vamos ver ainda mais milagres no ano que vem, o ano dos milagres. Irmãos, essa é a nossa fé. Se 2022 foi um ano difícil, com mudanças, com desafios, a gente pode estar certo de uma coisa. 2023 tem tudo para ser mais difícil ainda. E que bom, porque isso vai desafiar a nossa fé a sermos melhores para Deus. E se a gente toma 3 decisões? Primeiro, cuidar de você mesmo. Seu relacionamento com Deus é tudo que importa. Essa vai ser a melhor decisão da sua vida e do seu ano, com certeza, ano que vem. Se nós cuidamos do rebanho de Deus, da igreja de Deus, que Jesus comprou com sangue, tendo zelo, ainda em coisas simples, como desligar seu celular, pôr no modo avião. Se nós, essa vai ser a melhor decisão para a igreja. E se nós seguimos acreditando no Espírito Santo de Deus, nos deixando ser guiados por Ele, aprendemos a não falar não para o Espírito Santo, quando Ele nos chama a evangelizar com uma pessoa. Sabe, quando você sabe que você tem que evangelizar com ela, isso é o Espírito Santo te movendo. Se nós aprendemos a não dizer não, nós vamos ser usados como instrumentos para salvar os perdidos. E aí sabe o que vai acontecer? 2023 não só vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano das nossas vidas, irmãos. E para Deus seja glória. Amém.